E a gente sabe que segunda-feira é dia de previsão do céu da semana com o astrólogo Felipe Vieira. Felipe, querido, boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Antonélio. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Felipe. Olha só, essa manhã, na hora que eu tava saindo de casa, né, às 5h15 da manhã, a lua estava ainda muito gigantesca no céu, aparecendo, maravilhosa ainda. E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, teve lua cheia, né? Esse final de semana, eu fico imaginando que isso deve ter uma influência muito grande aí nas nossas vidas, né? Bom, influência pelo menos no meu dia teve, porque eu comecei o dia mais deslumbrada de ter saído assim pra rua e ter dado de cara com aquela lua ainda maravilhosa às 5h15 da manhã. De fato, Fernanda, a lua tá maravilhosa. Inclusive, Fernanda, ela é o tema central do que eu trouxe pra gente conversar sobre a energia da semana, tá? Então, vamos olhar um pouquinho para essa lua que você estava admirando hoje, Fernanda. Olha só, de fato é uma lua cheia, ela entrou no quadro cheia, no domingo, ela entrou ontem, é uma lua cheia em Leão, e ela tá andando junto com Lilith, que também tá ativada em Leão, tá? E aqui, Fernanda, por que eu trouxe ela como o tema principal da nossa energia da semana? Por quê? Olha só, ela vai mexer demais com as nossas emoções. A Lua, as fases da Lua já mexem muito tanto com a natureza do nosso planeta, quanto com a nossa natureza emocional. Isso já é sabido, tá? Agora, essa Lua cheia em Leão, com Lilith ativada em Leão, vai atingir alguns pontos muito importantes e até perigosos da nossa psique. Ô, Felipe, primeira coisa que a gente... Oi. Antes, só explica pra gente, quem não sabe, o que é Lilith. Lilith é uma configuração astrológica, não chega a ser um planeta, é uma configuração astrológica que fala muito sobre os nossos desafios, onde somos testados, principalmente no nosso ego, tá? Ok. E exatamente essa Lilith, ela tá ativada em Leão, que fala sobre o ego. Então você imagina que a gente vai falar agora sobre uma grande batalha de egos. Leão. Do lado positivo, Leão é o ego, é a expressão do eu sou. Exatamente. Então, olha só, quando a gente olha para essa grande batalha de ego, o lado positivo dela, pessoal, fala sobre o reconhecimento do nosso poder pessoal. Então, do lado positivo dessa energia, é uma semana para a gente resgatar o nosso poder de fala, resgatar o nosso poder sobre nós mesmos, colocar ali a nossa voz para ser ouvida, as nossas ideias, os nossos sonhos para serem ouvidos, ou por nós mesmos, porque às vezes a gente negligencia o nosso potencial de realizar os nossos sonhos, e também por outras pessoas. Então, se o seu sonho depende de você acreditar mais em você, e com certeza precisa, essa semana é a semana ideal para você poder injetar muita força nos seus sonhos, nos seus ideais. Agora, quando a gente olha para o lado de alerta dessa energia, o que a gente vê? Primeiro, uma grande carência vem à tona, porque desperta em nós, tanto pela lua cheia em Leão, quanto Lilith em Leão, vai despertar em nós, de certa forma, uma energia de nós somos estrelas, nós somos reizinhos que precisamos de muito cuidado, de muito carinho, de uma atenção redobrada. Então, isso ativa um lado nosso um pouco carente, que quer atenção exclusiva para nós. Então a fala começa a ficar um pouco comprometida, sabe? Os discursos, os diálogos começam a ficar bastante comprometidos, porque a gente quer uma atenção muito forte para nós. E quando a gente não recebe, a gente fica muito magoado, a gente pode ficar ali bastante ressentido e até romper relações com aquelas pessoas que não nos escutarem, que não nos derem a atenção que a gente acredita que a gente merece, tá? Nossa, é uma semana senhora! Uma semana bastante delicada. E isso tudo é potencializado, Fernanda, por quê? A gente tem Mercúrio fazendo uma conexão muito direta com Netuno. Vamos lá, Mercúrio, o planeta da comunicação. Netuno, o planeta das águas profundas, do subconsciente. E aqui um grande alerta. Tudo o que nos acontecer essa semana, na verdade nas 2 próximas semanas, a contar de agora, tá? Tudo o que nos acontecer, Fernanda, é um espelho daquilo que nós temos por dentro. E quando a gente junta isso com a conexão
do leão, do ego, a gente pode ter um atrito muito forte com a nossa própria realidade. Por quê? Digamos que eu tenho questões mal resolvidas dentro de mim, e todo mundo tem essas questões mal resolvidas dentro de si, só que os atores da minha vida, as pessoas que fazem parte da minha vida e as situações vão pegar e colocar um espelho na minha frente e falar, olha, você não é tão bom quanto pensa, você acredita que está se esforçando muito, mas na verdade você está procrastinando. Tudo aquilo que a gente está fazendo lá no nosso subconsciente, que nós não temos muita consciência, vai ser colocado na nossa cara, jogado literalmente na nossa cara essa semana, justamente numa semana onde a gente acredita que é perfeito. Então, é uma semana de muito atrito. Lavação de roupa, né? Lavação de roupa consigo mesmo, né? E máscaras caindo, né? Isso aí. Exatamente, Antonelli tocou no ponto, assim, é uma semana onde a gente quer colocar máscara, mas ela tá sem cola, a gente coloca, ela cai, a gente coloca, ela cai, e aquilo vai estressar a gente a ponto de talvez a gente romper relações. Então, muito cuidado com o ego essa semana. Se a gente colocar ele como professor, que é o lugar certinho do ego, a gente vai ver quais são os nossos pontos de melhoria, o que a gente tem de potencial, mas que ainda não colocou em ação. Tudo isso, todas essas lições essa semana. Então, é uma semana poderosa quando o ego vira professor. Agora, quando o ego é um adversário, aí a gente tem muita coisa a perder de fato essa semana. É isso aí, é o poder da lua, né, Felipe? E o Felipe falou uma semana, mas são 2 semanas então nessa vibração, Felipe? São 2 semanas nessa vibração. Tonel, quase que veio o Astronélio. São 2 semanas. Pode falar, 2 semanas. É a máscara começando a cair, tá vendo? Pode falar, Astronélio. Tá tudo certo. Não, eu tô me vendo aqui, eu fico todo vermelho de vergonha. Desculpa, Tonélio. Astronélio é maravilhoso. Isso. E a Lua, pessoal, ela tem uma regência muito forte na nossa vida, na natureza. A seiva das plantas, ela é direcionada pela fase da Lua que está. As marés também são direcionadas. A própria rotação da Terra ali no magma é muito influenciado pela gravidade da Lua e também as nossas emoções. A gente sabe, por exemplo, que em algumas cadeias e em alguns locais de recebimento de preço de delegacias, eles, quando entram na lua cheia, eles já sabem que eles vão ter trabalho extra naquele período, porque a lua cheia ativa, né, muitas pessoas que acabam se excedendo. Então, é um período de muita ativação de energia. E quando a gente fala de 2023, que é um ano regido pela lua, a gente tem essa potência duplicada.